Antes de começarmos, que tal se preparar para transformar seu jardim em um verdadeiro show de cores se você é novo por aqui? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas dicas e, se gostar deste conteúdo, compartilhe com os amigos que também amam jardinagem. Antes de começarmos, que tal se preparar para transformar seu jardim em um verdadeiro show de cores se você é novo por aqui? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas dicas e, se gostar deste conteúdo, compartilhe com os amigos que também amam jardinagem. Agora vamos ao que realmente importa. Conheça as plantas que nunca param de florescer. 20 plantas que nunca param de florescer. Um guia completo para um jardim colorido o ano todo. Ter um jardim florido em todas as estações do ano é o sonho de muitas pessoas que amam jardinagem. Isso inclui iniciantes, desde o cultivo mental de plantas, até entusiastas experientes que buscam espécies que tragam cor, perfume e beleza continuamente. Embora possa parecer um desafio, existem diversas plantas cuja floração é quase ininterrupta ou que conseguem manter as flores por longos períodos, garantindo um espetáculo natural em qualquer época. Neste artigo, apresentaremos 20 plantas que, se bem cuidadas, podem florescer quase o ano todo ou durante grande parte do ano. Você também encontrará dicas de cultivo, curiosidades históricas, métodos de poda, propagação e cuidados para evitar pragas em cada espécie. Ao final, seu conhecimento sobre essas plantas será amplo, ajudando a manter um jardim cheio de vida e cor. Um gerânio, pelargônio, descrição e características. Os gerânios são plantas extremamente populares em jardins e varandas. São conhecidos por suas flores intensamente coloridas, em tons de vermelho, rosa, lilás e branco. Pertencem ao gênero pelargônio, que difere dos gerânios verdadeiros. O gênero é da África do Sul. Características de crescimento. Geralmente formam pequenos arbustos ou moitas, que podem atingir até 60 cm de altura, com folhas arredondadas e levemente aveludadas. Uma curiosidade histórica: foram introduzidos na Europa no final do século XV, onde se tornaram plantas ornamentais populares em estufas e jardins reais. Cuidados de cultivo, clima e iluminação. Preferem de 0 a 6 horas de luz solar direta por dia. Em regiões muito quentes, é bom oferecer alguma sombra do sol mais forte. Solo bem drenado e rico em matéria orgânica é recomendado. Um substrato solto ajuda a prevenir o apodrecimento das raízes. Regue moderadamente. Deixe o solo secar um pouco antes de regar novamente, pois o excesso de água pode causar o crescimento de fungos. Fertilize com um fertilizante balanceado a cada 30 dias durante a estação de crescimento de inverno. Reduza a frequência de poda. Remover flores murchas estimula a floração contínua. Poda leve após cada onda de floração ajuda a manter a planta compacta. Propagação e pragas comuns. A propagação é principalmente por pilhas de caule. Corte um galho de cerca de 10 centímetros de comprimento. Remova as folhas da base e coloque-o em substrato úmido até que esteja enraizado. Pragas e doenças. Petúnias podem ser afetadas por pulgões, moscas brancas e fungos em condições excessivamente úmidas. Fique de olho no verso das folhas. Petúnia X híbrido. Descrição e características. Petúnias são extremamente populares, especialmente em jardins e canteiros de flores. Suspensas por suas flores em forma de caule. Trompete e cores variadas que vão do branco ao roxo escuro, vermelho-rosa e até tons mistos. Origem: América do Sul. Característica: floração surpreendentemente abundante, que pode se estender da primavera ao outono e em climas mais amenos, quase o ano todo. Cuidados de cultivo. Luz. Sol pleno. Quanto mais horas de sol, mais intensa a floração. Petúnias prosperam em solo leve, fértil e bem seco. Petúnias podem apodrecer se encharcadas. Regue regularmente, mas não excessivamente. Elas precisam de umidade para sustentar a floração, mas não toleram solo encharcado. Fertilize a cada 15 dias. Aplique um fertilizante balanceado, por exemplo, NPK 10, 10, 10 ou 14, 14, 14, dissolvido em água. Pode. Remova flores murchas e pode levemente os caules para controlar o crescimento. Curiosidades e manutenção.
História. Petúnias surgiram de cruzamentos entre espécies nativas do Brasil e da Argentina. Propagação. Na prática, a maioria das petúnias híbridas são produzidas a partir de sementes ou mudas em viveiros. Enraizamento. Pilhas são pragas menos comuns. Geralmente atraem lesmas, caracóis e pulgões. Inspecione a planta regularmente e guarde meio quilo de folhas mortas para inibir a proliferação de pragas. 3 lantanas. Descrição e características da lantana camara. A lantana é um arbusto extremamente resistente e vistoso que produz cachos de pequenas flores em cores vibrantes que podem variar do amarelo ao vermelho alaranjado e até mesmo ao roxo. Origem: regiões tropicais das Américas e África. Destaques: floração praticamente contínua em climas quentes, atraindo borboletas e abelhas. Cuidados de cultivo. Clima: prefere regiões quentes e ensolaradas. Em invernos rigorosos, pode perder algumas de suas folhas. Elas cairão na primavera. Solo levemente ácido e bem drenado. Tolera solos pobres, mas responde bem a fertilizantes orgânicos. Regue moderadamente. Suporta curtos períodos de seca, mas regas regulares ajudam a manter a floração intensa. Poda. Tolera podas mais drásticas para controlar seu tamanho após a floração. A poda estimula o novo crescimento. Cuidados adicionais. A seiva pode ser tóxica para animais de estimação. Portanto, tenha cuidado se houver gatos ou cães por perto, pois eles podem roer as folhas. Curiosidades e propagação. Curiosidade. Em alguns países a antana é considerada invasora, pois cresce vigorosamente. A propagação é feita por estacas semissecas ou a partir de sementes, que muitas vezes germinam espontaneamente no jardim. 4. Bougainvillea. Bougainvillea spp. Descrição e características. Bougainvillea, também chamada de viléia de primavera em algumas regiões, é uma árvore com grande efeito paisagístico. Graças às suas brácteas coloridas em forma de pétalas em tons de roxo, rosa, vermelho, branco ou laranja, é nativa da América do Sul, especialmente do Brasil e regiões tropicais próximas. Pode cobrir cercas, pérgolas e muros, formando cascatas espetaculares de flores. Cuidados de cultivo. Luz. Quanto mais sol recebe, mais intensa é a cor das brácteas. É essencial para a floração. Solo bem drenado, de preferência rico em matéria orgânica, é essencial. Regue moderadamente, permitindo uma leve secagem entre as regas. A planta é relativamente tolerante à seca. A poda é necessária para controlar a forma e estimular novos ramos. Bougainvillea floresce em ramos jovens. Fertilização. Use fertilizante rico em fósforo, NPK 448, por exemplo, para promover a floração. Curiosidades históricas. Esta descoberta recebeu o nome do navegador francês Louis-Antoine de Banville, que popularizou a planta na Europa no século XVI. Verbena, Verbena officinalis. E híbridos. Descrição e características. As verbenas são plantas de porte baixo a médio que formam massas de flores em tons de rosa, vermelho, roxo, branco e bicolor. São excelentes para jardins baixos. Consumo de água, pois muitas variedades toleram bem o calor e solos mais secos. Origem: regiões tropicais e temperadas das Américas. Características de floração: floresce em praticamente todas as estações, desde que recebam sol suficiente. Cuidados de cultivo e iluminação. Sol pleno para maior produção de flores. Solo bem drenado, que pode ser levemente arenoso. Regue moderadamente. Prefere não ser encharcado. Fertilização. Use um fertilizante completo a cada 20 a 30 dias durante o pico da floração. Pode e remova as flores secas para estimular o novo crescimento. Curiosidades e propagação. Usos medicinais. A Verbena officinalis tem tradições de uso herbal como relaxante e para dores de cabeça. Propagação por sementes ou estacas. As sementes germinam facilmente, especialmente em climas quentes. Ichora coccinea. Descrição e características. Ichora é um arbusto tropical perene amplamente utilizado em paisagismo pela beleza de suas densas inflorescências, com cores que variam do amarelo vivo ao rosa. Origem: regiões tropicais da Ásia. Destaques:
A floração pode ocorrer praticamente o ano todo em áreas tropicais ou subtropicais. Regiões subtropicais com calor e umidade. Cuidados de cultivo. Sol pleno ou sombra parcial em regiões muito quentes. Sombra clara protege as folhas. Solo ácido e bem drenado. A ixora se beneficia de fertilizantes que contêm ferro e enxofre. Irrigação regular, pois gosta de umidade constante, mas não encharque a adubação. Use fertilizante rico em fósforo e micronutrientes, especialmente ferro, para manter a cor das folhas poda. Não faça podas drásticas, apenas remova os galhos secos ou doentes. Usos. Cultivais. Em alguns países asiáticos, as flores da ixora são usadas em oferendas religiosas e decorações de eventos. Alyssum maritima. Alyssum maritima. Descrição e características. Lobular, popularmente conhecida como Alyssum maritima, produz flores pequenas e encaracoladas, geralmente em tons de branco, lilás, rosa ou roxo, com um aroma adocicado. Origem. Característica. Regiões costeiras do Mediterrâneo. Floresce praticamente continuamente em climas amenos, pois é bastante resistente. Cuidados de cultivo. Leve prefere sol pleno, mas tolera sol parcial. Sombra solo. Solo solto e bem adubado. Regue com frequência, mas não encharque. O solo deve estar levemente úmido. Fertilize a cada 20 dias. Use um fertilizante líquido balanceado. Pode. Remover as flores secas estimula uma floração mais vigorosa. Curiosidades. Atrai polinizadores. As flores liberam um perfume doce que atrai abelhas e borboletas. Ideal para jardim. Poliniza com muita facilidade. As sementes germinam em 71 dias. 8 espécies de fúcsia. Descrição e características. Conhecida por suas flores pendentes, muitas vezes chamadas de brincos de princesa, no Brasil, a fúcsia tem cores vibrantes como rosa, vermelho, roxo e branco, e combinações marcantes. Origem. América do Sul e Central. Florescendo em climas amenos, pode florescer quase o ano todo. É mais intensa na primavera e no verão. Cuidados de cultivo. Leve. Prefere sombra parcial ou sol suave da manhã. Sol muito forte pode queimar. Rica em matéria orgânica e bem drenada. Regue. Gosta de umidade constante, mas sem encharcar. Sempre verifique a superfície do solo. Adubação. Balanceada, mas rica em fósforo. Adubação a cada 15 dias. Durante o período de pico da floração, a poda pode ser feita após a floração, removendo os galhos fracos para estimular o novo crescimento. Curiosidades. História. O nome, fúcsia, homenageia Leonhard Fuchs, um botânico alemão do século X. Atração de beija-flor. As flores tubulares atraem a atenção dos beija-flores. Ceraria pericalis, X híbrida. Descrição e características. A planta é valorizada por suas flores coloridas, que podem variar em tons de azul, lilás, rosa, vermelho ou branco. Geralmente, com um centro contrastante, formam um grupo de tamanho médio. As origens híbridas são originárias das Ilhas Canárias. A floração é concentrada na primavera, mas com os devidos cuidados, a floração pode ser prolongada. Cuidados de cultivo. A luz prefere sombra parcial ou luz difusa, pois o sol direto intenso pode murchar as flores. Mantenha apenas fresco, claro e bem drenado. Mantenha a umidade constante, mas não encharque. Desfrute de um clima ameno, 15-20 degrees em regiões muito quentes. Pode sofrer com a fertilização. Use um fertilizante líquido balanceado a cada 15 dias durante a floração. Pode e remova as flores murchas para estender o período de floração. Propagação e dicas. Geralmente é cultivada por sementes. Muitas vezes é cultivada como uma planta anual, pois pode perder vigor após a floração. Evite correntes de ar muito quentes ou frias. A ceraria aprecia ambientes frescos. 10 hibisco. Hibiscus ros sinensis. Descrição e características. O hibisco tropical, também conhecido como hibisco, produz flores grandes e intensamente coloridas, como vermelho, rosa, laranja e amarelo, com uma zona central longa e marcante. Origem tropical. Floração contínua em climas quentes. A flor dura aproximadamente um dia,
mas a planta continua a produzir muitas outras em sequência. Cuidados de cultivo. Clima: quente e úmido. Em regiões mais frias, é cultivado em estufas ou ambientes protegidos durante o inverno. Use apenas água rica em matéria orgânica e bem drenada. Irrigação regular. O hibisco tolerará a falta de água, mas tenha cuidado com a encharcamento. Adubação. Aplique NPK 4548 ou similar nas flores a cada 30 dias. A poda pode ser feita no inverno ou no início da primavera, removendo os ramos fracos e incentivando uma forma mais densa. Uso culinário. Algumas espécies de hibisco, como o hibisco stiff, são usadas para fazer chás e bebidas refrescantes. Propagação. Por ramos semi-adolescentes, muitas vezes enraiza facilmente. 11. Cala Santed Schia spp. Descrição e características. Conhecida como líder ou copo de leite em inglês, a cala produz flores em forma de taça, que podem ser brancas, amarelas, rosas ou até roxas, dependendo da variedade. Origem: África do Sul. Característica da floração: em climas amenos com irrigação adequada, pode florescer durante boa parte do ano. Cuidados de cultivo. Luz: prefere sombra parcial, mas não sol da manhã. Luz muito forte e direta pode queimar as folhas. Solo rico em matéria orgânica, com boa capacidade de retenção de umidade. Regue: mantenha o solo constantemente úmido, mas não encharcado. Fertilize com matéria orgânica rica, como humus de minhoca ou composto orgânico. Poda: folhas e flores secas geralmente são removidas para manter a estética e a saúde da planta. Curiosidades. Símbolo: a flor branca é frequentemente associada à pureza e elegância e é muito usada em buquês de casamento. Propagação: por rizomas que são separados da planta-mãe quando esta está dormente. 12. Dália. Dália pinnata. Descrição e características. A dália é apreciada por suas flores grandes e multicamadas, encontradas em praticamente todas as cores e formas, simples, dobradas, pompons, etc. Origem: México e América Central. Floresce do verão ao outono e pode se espalhar em climas quentes. Cuidados com o cultivo. Luz: sol pleno. Precisa de pelo menos 6 horas de luz direta. Solo: bem drenado, rico em matéria orgânica. Água: manutenção do solo. Ligeiramente úmido, mas não encharcado. Fertilizar com uma fórmula rica em potássio, por exemplo, 10-15, ajuda na floração. Podar e remover flores murchas regularmente prolongará a floração. Curiosidades e propagação. História: os crisântemos eram sagrados para as civilizações pré-colombianas no México. Propagação por tubérculos que podem ser desenterrados e replantados. Eles também podem ser propagados por sementes, mas as características podem variar. 13. Crisântemo spp. Descrição e características. Os crisântemos são os favoritos dos floristas de jardim clássicos, apresentando uma grande variedade de cores: branco, amarelo, roxo, rosa, laranja e formas. Eles variam do simples ao pompom. Origem: Ásia, principalmente China e Japão. Eles florescem mais intensamente no final do verão e no outono, mas em estufas ou climas amenos podem florescer quase o ano todo. Cuidados de cultivo: sol pleno, ou pelo menos 4 horas de sol diário, rico em matéria orgânica com boa drenagem. Rega regular sem encharcar. Fertilização: aplique um fertilizante NPK 10 balanceado regularmente para estimular a floração. Poda: pode após a floração para estimular a ramificação e a formação de novos brotos. Interesse cultural: no Japão, os crisântemos são um símbolo da família imperial e estão associados à longevidade. Propagação: empilhando galhos jovens ou dividindo touceiras. A faixa lavandula angustifolia é caracterizada por seu aroma marcante e suas flores roxas em espigas alongadas, amplamente utilizada em perfumes, cosméticos e aromaterapia. Origem: região mediterrânea. Floresce principalmente na primavera e no verão, mas pode se estender até o outono em climas favoráveis. Cuidados com o cultivo. Luz: sol pleno. Precisa de bastante luz para crescer e florescer bem. Solo bem drenado, arenoso e ligeiramente alcalino. Rega leve.
A lavanda é tolerante à seca, sendo mais afetada pela seca. Encharcamento. Poda. Uma poda anual após a floração estimula um crescimento mais intenso. Fertilização. Geralmente não precisa de muita fertilização, mas um fertilizante com baixo teor de nitrogênio pode ser usado. Curiosidades. Uso histórico. Na Roma Antiga era colocado em banhos para fornecer água. Propagação, principalmente por ramificação. 15 ásteres. Aster spp. Descrição e características. As flores lembram margaridas coloridas. As flores podem ser roxas, rosas, brancas ou azuis, com um núcleo geralmente amarelo. Origem: regiões temperadas do hemisfério norte. Floresce no final do verão e no outono, mas a floração prolongada é possível em climas amenos. Cuidados de cultivo. Luz. Somente sol pleno. Rica em matéria orgânica e com boa drenagem. Regue moderadamente, especialmente durante a formação dos botões florais. Fertilização. Mantenha a fertilização leve e frequente para estimular o crescimento das flores. Pode após a floração. Remova os caules secos. Curiosidades. Símbolo. O nome Aster vem do grego e significa estrela. Propaga-se por sementes ou divisão de touceiras. 16. Oleandro, Nerium oleander. Descrição e características. Oleandro é um arbusto ou pequena árvore que produz flores grandes e vistosas, nas cores branca, rosa ou amarela, frequentemente com pétalas dobradas. Origem: regiões mediterrâneas e subtropicais. A floração geralmente se estende da primavera ao outono e pode persistir em climas mais quentes. Cuidados de cultivo. Sol pleno é essencial para uma floração abundante. Solo. Qualquer tipo de solo. Bem drenado, tolera até solos pobres. Regue moderadamente. Resistente à seca, mas floresce melhor com regas regulares. Fertilize com uma fórmula balanceada de 10-10 a cada 2 meses. Promove a floração. Pode. Remova os galhos secos e finos para manter a forma. Precaução importante contra toxicidade. Todas as partes do oleandro são tóxicas. Se ingerida, a seiva pode causar irritação na pele. Mantenha longe de animais e crianças pequenas. 17. Mandevilla dipladenia. Descrição e características. Conhecida como dipladenia ou mandevilla, é uma espécie com flores grandes em tons de rosa, vermelho ou branco. Dá um toque tropical ao jardim. Origem: América do Sul, Brasil e regiões adjacentes. Floresce do final da primavera ao outono em clima quente. Pode se estender por quase o ano todo. Cuidados de cultivo. Sol pleno ou pelo menos 4 ou 5 horas de luz. Rica em matéria orgânica e bem drenada. Regue moderadamente sem encharcar. Fertilize com alto teor de fósforo para estimular a abundância de flores. A planta precisa de uma treliça ou suporte de escalada, pois seus galhos são voláteis. Curiosidades. Ideal para varandas, muros, pérgolas e treliças. Propagação. Geralmente por galhos semi-adolescentes. 18. Camélia japônica. Descrição e características. A camélia é um arbusto ou pequena árvore com flores grandes e elegantes, que podem ser brancas, rosa ou vermelhas. Algumas variedades têm pétalas semi-carvalho, outras completamente duplas. Origem: Ásia, principalmente Japão, China e Coreia. Floração. Muitas espécies florescem no inverno e no início da primavera, mas os híbridos podem florescer em outras épocas. Cuidados de cultivo. Luz parcial a pouca, sol pleno em regiões mais frias, mas evite calor extremo. Solo ácido, rico em matéria orgânica e bem drenado. Regue regularmente. Mantenha a umidade sem encharcar. Fertilização. Use fertilizantes específicos para plantas que gostam de acidez, como azaleias e hortaliças. Poda. Geralmente realizada após a floração, removendo ramos fracos e dando forma. Curiosidades históricas. Símbolo no Japão. A camélia é chamada de tsubaki e simboliza devoção e longevidade. É muito valorizada como planta ornamental em jardins orientais. 19. A selga. Bet vulgaris var. Cicla. Descrição e características. A selga é cultivada principalmente como um vegetal folhoso, mas produz espigas florais que podem adicionar um toque de cor. Flores e sementes esverdeadas atraem polinizadores. Origem:
Região mediterrânea. Cores e variedades: branca, amarela, vermelha ou roxa. Estas conferem beleza ao canteiro. Cuidados de cultivo: luz, sol pleno ou sombra parcial. Rica em matéria orgânica, bem drenada e fértil. Regue frequentemente, pois requer umidade para o desenvolvimento adequado das folhas. Fertilização: esterco. Também é boa como fertilizante orgânico. Colheita: as folhas podem ser colhidas quando atingem um tamanho suficiente, prolongando a produção. Curiosidades: uso: as folhas e caules são comestíveis, ricos em vitaminas e minerais. Propagação: por sementes, que germinam com relativa facilidade. 20. Família das bromélias. Bromeliaceae. Descrição e características. As bromélias são plantas tropicais que incluem centenas de gêneros e milhares de espécies, como gusmial, inflorescência colorida e folhas dispostas em roseta. Origem: principalmente América tropical. Floração: algumas espécies podem manter a inflorescência por meses. Cuidados de cultivo: a luminosidade varia. Muitas preferem meia sombra, outras toleram sol pleno. Solo: substrato. Geralmente cultivada em substrato bastante agressivo. Como na natureza, muitas são epífitas, crescem em árvores. Regue o substrato. Deve ser mantido no copo central formado pelas folhas, trocando-o com frequência para evitar a proliferação de mosquitos. Adubação leve com fertilizante líquido diluído, aplicado diretamente na roseta ou substrato. Poda: remova as folhas secas. A planta-mãe morre após a floração, mas gera brotos jovens na base que podem ser replantados. Curiosidades: uso paisagístico perfeito para jardins verticais, vasos, canteiros e interiores. Curiosidade biológica: servem de habitat para pequenos organismos, armazenando água entre as folhas. Conclusão: ter um jardim florido o ano todo não é apenas uma questão de sorte ou de clima perfeito. É principalmente o resultado de planejamento, seleção de espécies adequadas e dedicação aos cuidados regulares. As 20 plantas apresentadas aqui foram selecionadas por seu longo período de floração, adaptabilidade e beleza. Mas isso não significa que não precisem de cuidados. Escolhendo a planta certa, considere o tipo de solo, as horas de sol que o local recebe, a disponibilidade de água e o clima predominante da sua região. Preparo do solo: use substratos de boa qualidade, enriqueça com matéria orgânica e garanta uma drenagem adequada para evitar problemas de apodrecimento das raízes. Irrigação balanceada: a maioria das plantas listadas requer água moderada. Nem seco nem encharcado é essencial. Observar a umidade do solo antes de regar novamente é essencial. Adubação: um bom regime de fertilização adequado a cada espécie é relevante. Mais fósforo para estimular as flores. A fertilização orgânica, o uso de micronutrientes, etc., manterão a planta saudável e promoverão a floração. Poda e limpeza: a remoção de flores murchas, galhos secos ou doentes revitaliza a planta e estimula a produção de novas flores. A poda anual ou sazonal garante a forma e o vigor adequados. Prevenção: um ambiente limpo, com ventilação adequada e boa iluminação. Inibe a proliferação de fungos e insetos nocivos. Em caso de infestação, trate o mais rápido possível com métodos defensivos orgânicos ou suaves. Respeitando a saúde do meio ambiente, aplicando essas práticas recomendadas, você poderá desfrutar das cores vibrantes e das flores perfumadas dessas espécies por muitos meses do ano. Um jardim florido não apenas encanta o meio ambiente, mas também contribui para a biodiversidade local, atraindo polinizadores como abelhas, borboletas e beija-flores. Experimente combinar várias dessas plantas harmoniosamente, formando canteiros mistos ou criando pontos de destaque com trepadeiras como bugavila e mandevila, arbustos floridos, lantana, ixora, hibisco e petúnia. A verbena alizum é um dos grandes segredos para manter seu jardim sempre fresco e interessante em todas as estações. Seja qual for o tamanho ou a localização do seu espaço, um quintal grande, um pequeno terraço ou até mesmo vasos dentro de casa, você pode escolher as plantas certas. Isso proporcionará um programa colorido em quase qualquer época do ano.
A natureza é generosa e, com os devidos cuidados, sempre há algo florescendo para encantar os olhos e o coração. Antes de começar, que tal se preparar para transformar seu jardim em um verdadeiro programa colorido, se você é novo por aqui? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas dicas. E se gostar deste conteúdo, compartilhe. Olá, com os amigos que também amam jardinagem. Agora vamos ao que realmente importa: conhecer as plantas que nunca param de florescer. Que tal transformar seu jardim em um paraíso de cores e aromas? Coloque em prática as dicas que você aprendeu aqui e experimente cultivar pelo menos uma dessas 20 plantas que nunca param de florescer. Depois, volte para compartilhar suas experiências e fotos. Inspire outros amantes da jardinagem a fazerem o mesmo. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, curta e compartilhe para que mais pessoas possam criar seus próprios refúgios floridos. Crescemos juntos nessa jornada verde.